Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos comentar o que está acontecendo com as comunidades ou dimensões extrafísicas inferiores, algo que está sendo notado já há algumas décadas e que pouca gente até hoje já ouviu falar. Mas antes, eu peço que você se inscreva nesse canal se o teu interesse for por temas como experiência de quase morte e demais temas transcendentes. Sem contar para você curtir esse vídeo também, porque assim esses assuntos serão cada vez mais espalhados pelo YouTube e por outras plataformas. Em relação à temática de hoje, o que a gente pode dizer? Que pessoas que saem do corpo, os chamados projetores conscientes, então a experiência de quase morte, o que ela mostra? Que nós podemos sair do próprio corpo. Então a pessoa tem um acidente, ela se vê entre a vida e a morte, e a primeira característica universal que acontece com todo mundo é o indivíduo se perceber fora do corpo, às vezes sendo socorrido ou numa condição qualquer. Agora, sair do corpo não é apenas uma condição que acontece na EQM. Como eu sempre digo e repito aqui nesse canal, qualquer pessoa motivada, interessada e aplicada por meio de técnicas consegue também ter experiências fora do corpo. E muitas pessoas que saem então do seu corpo voluntariamente, de forma autoprovocada ou autoinduzida, elas veem certas ocorrências extrafísicas ou em outras dimensões. E o que começou a ser percebido? Já há um movimento de assistência feito por seres mais evoluídos que já está ocorrendo há algumas décadas no planeta. Então, para que esse assunto fique mais claro, é importante entender o seguinte, que existem, na verdade, milhares ou mesmo milhões de comunidades doentias, os chamados infernões, as chamadas áreas umbralinas, tem vários nomes que são dados para isso. A baratrosfera, ou seja, são comunidades onde as pessoas se unem por afinidade. Só que essa afinidade delas é imatura, é doentia. Então muitas consciências acabam criando verdadeiros locais, bolsões, onde pessoas então perturbadas, incomodadas, doentias, acabam ali se manifestando e criando pequenas ou mesmo grandes locais de aglutinação, de aglomeração dessas consciências após a morte. Então, como eu volto sempre a dizer, não existe um único inferno, entre aspas, ou um único local doente fora do corpo. Há centenas de milhares ou mesmo milhões deles localizados além da vida humana. Então, inclusive tem um vídeo recente que colocado no canal sobre a EQM negativa, ou as EQMs angustiantes, assustadoras, que a pessoa não tem nada de bonito. E inclusive na própria EQM, ela vai para alguma dessas dimensões, às vezes doentias, que ela vê que são locais sombrios, pesados, cheio de grito e sofrimento, por exemplo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Existem muitas comunidades locais assim fora do corpo. E o que se percebe é que desde a década de 50 do século passado, os seres mais evoluídos, ou os amparadores, também chamados de ser de luz, benfeitores, mentores, enfim, o nome que você quiser dar. Esses seres mais evoluídos, especialmente aí os serenões, que são os seres mais evoluídos que a gente conhece, eles estão então desde a década de 50 começaram um processo de limpeza ou de remoção desses sítios, dessas colônias extrafísicas doentias. E isso então começou a ter um processo que está reverberando no planeta como um todo. Então veja bem, pelo que se sabe, todo o planeta ele chega num certo estágio onde essas comunidades doentias chegam num ponto que existe um ponto de saturação, uma condição de saturação, que mais do que aquela determinada condição começa a piorar demais o planeta. E ao que tudo indica, a Terra chegou nessa condição. Tem comunidade doentia demais e isso estava começando a pesar, entre aspas, a barra
ou fazia pressão demais na nossa sociedade. Então veja, esse é um tema complexo, mas para entender, por que na década de 50? Se a gente for analisar, muitas coisas aconteceram até esse momento. Inclusive, nós passamos por 2 guerras mundiais, foi alguns anos após. Então o mundo estava se reestruturando, muita guerra, muita loucura, então isso foi se somando cada vez mais. As comunidades doentias começaram desde sempre, desde a Idade Média, ela foi cada vez mais aumentando. E parece que a partir depois das guerras mundiais chegou-se, como eu comentei, nesse ponto de saturação. Então começou-se um processo de limpeza, e esse processo de limpeza é então chamado de reurbanização extrafísica. Agora vamos entender esse termo. Reurbanização quer dizer você urbanizar novamente. Então muitos locais que estão degradados ou depredados, eles passam por uma reurbanização. Então é pavimentado, é pintado, é renovado aquele ambiente. E esse mesmo processo ocorre nesses sítios, nessas comunidades ou nessas colônias extrafísicas. Então há todo um processo ali de reorganização, de limpeza, em alguns casos da própria dissolução daquela comunidade. Então aquele local é realmente desfeito, ele deixa de existir. E por que isso é importante para se entender? Porque essas comunidades extrafísicas, elas têm conexão com as pessoas. Então é um verdadeiro lixão em relação ao planeta. Então as pessoas se conectam com essas comunidades e com essas consciências que habitam nela por meio do quê? Dos pensamentos, das emoções desequilibradas, da falta de ética ou da corrupção. Então, falta de ética está em todo sentido que você pode pensar. Então existem, por exemplo, fora do corpo, bolsões ou comunidades doentias, por exemplo, de criminosos. Especialistas em bandidagem, criminalidade, sabe, em violações e coisas do gênero. Então, muitos bandidos inconscientemente se conectam com essas comunidades onde existem aquelas consciências ali mal intencionadas, perturbadoras, que vibram ou que se manifestam naquele padrão mental, emocional e energético. Então, assim, eu estou dando um resumo aqui porque é um assunto bem extenso e bem complexo, tá? Isso aqui é uma introdução, é um processo panorâmico, tá certo? Mas existe muito mais nuances, muito mais complexidade, tá? do que a minha fala aqui. Então, estou dando uma simplificada para que você possa entender de uma forma geral. Então, essas comunidades se conectam com as pessoas aqui. E como eu já disse num vídeo anterior, essas comunidades, esses infernos, eles não estão embaixo da terra. Isso é uma alegoria. Todas essas comunidades estão no céu, né? Paradoxalmente ou ironicamente. Então todas elas se encontram em alguns quilômetros acima do planeta, e quanto mais delas existem, porque existem muitas comunidades fora do corpo. Isso todas as pessoas que saem do corpo conseguem interagir. Só que a maioria dessas comunidades, assim como a maioria das pessoas humanas, não é positiva, não é saudável. São comunidades, então, doentias, são comunidades que ainda precisam de ser muito assistidas e muito reurbanizadas. Então, esses amparadores, esses seres mais evoluídos, estão aos poucos eliminando, acabando com esses ambientes degradados. Só que para isso acontecer é um processo lento. Não é porque essas comunidades são feitas, vamos dizer assim, de energia, que com estalar de dedos esses locais desaparecem. Não. Tem locais onde, né, as criações mentais, as criações feitas ali são tão densas, são tão pesadas ou são tão densificadas que leva-se tempo. A reurbanização é um processo lento. Então começou há décadas atrás, ou pelo menos aí 70 anos atrás, de acordo com a gravação desse vídeo agora, e ainda vai se estender por um bom tempo. Então essa é a verdadeira limpeza que o planeta está passando. Então quanto mais comunidade doentia, maior é o lixão energético, emocional que envolve e engloba o planeta. Por isso que, por exemplo, pessoas até bem intencionadas que falam assim:
vamos jogar energia para o planeta como um todo, vamos limpar o planeta. Na verdade, não acontece limpeza nenhuma, porque essas milhões de comunidades doentias exercem pressão, exercem influência, e elas não são eliminadas pela tua energia que você joga para o planeta. Inclusive, se você entende um pouco de energia, você vai compreender que se você conseguir jogar a tua energia, por exemplo, só para o teu quarteirão, da quadra onde você mora, por exemplo, meus parabéns, você é um excelente energizador, você domina bastante energia. Então, você não tem potencial, uma pessoa comum que não tem potencial para jogar energia para o planeta como um todo. Entende? Não, é muito boa intenção, mas na prática não funciona. Se fosse assim, os seres super evoluídos englobavam o planeta como um todo com energia e pronto, estava tudo limpo, estava tudo resolvido. Mas não dá. Enquanto tem essas comunidades, esse plug que existe então fora em outras dimensões, exercendo pressão e influência, não adianta jogar energia para o planeta. Então o modo como tudo realmente vai se resolver é eliminando esses locais doentios. E para você entender o quanto essa questão é complexa, veja, por exemplo, existe uma estatística, ou melhor dizendo, uma estimativa de que para cada consciência humana, quer dizer, para cada ser humano com corpo físico como eu, como você, proporcionalmente falando, existem 9 consciências extrafísicas, ou 9 espíritos, vamos colocar assim. Mas essa é uma estimativa já um tanto quanto antiga, talvez hoje seja até maior, seja 1 para 10 ou 1 para 11. Agora vamos entender bem, porque muita gente acaba confundindo essa estimativa. O fato de ter, por exemplo, uma consciência humana para cada 10 extrafísicas não significa que para cada pessoa seja acompanhada com 10 consciências extrafísicas, entende? Não é isso, não é essa a ideia, é só uma proporção. Então, se, por exemplo, no planeta existem 7 bilhões de consciências humanas com corpo físico, se estima que a população extrafísica ou a população nas outras dimensões em relação à Terra seja de aproximadamente aí 70 bilhões de consciências ou de espíritos no planeta. Então, como você pode ver, existe uma proporção, tá certo? Volto a dizer, não é porque cada pessoa tem 10 consciências acompanhadas, não. Uma pessoa ao longo do dia ela pode estar sozinha, não ter nenhuma companhia, ela pode ter 2, pode ter 3, dependendo do momento ela pode ter 20, 30, 50. Não é uma matemática perfeita, não é que estão atrelados a nós, entende? É uma estatística, uma matemática. Então a gente pode considerar que o número de consciências inteligentes ou no nível humano, por exemplo, do planeta, seria uma parapopulação, uma população fora do corpo, que não está encarnada, não está com um corpo físico de 70 bilhões, mais as que estão aqui com o corpo humano. Assim, a gente pode arredondar que a população da Terra seja em torno de 80 bilhões de consciências. Dessas 70 bilhões, vamos colocar que seja de 1 para 10, você acha que as comunidades são mais evoluídas ou menos evoluídas? A maioria das comunidades são de pessoas, então, que estão mais precisando de ajuda e encaminhamento do que de consciências mais maduras e mais equilibradas. Então entende o quanto de consciência doentia que existe no planeta como um todo? Então, para entender essa reurbanização, essa mudança desses ambientes extrafísicos, vamos colocar aqui uma situação mais prática. Então digamos que existe uma comunidade ali, vamos colocar de médio tamanho, com 1000, por exemplo, 1000 consciências extrafísicas doentias. Muitas vezes até elas nem sabem que morreram e estão ali de um modo então bem degradado, bem perturbado. Então essa comunidade, por exemplo, de 1000 consciências, chegam ali os seres mais evoluídos, ou os amparadores, e começam então a melhorar o ambiente. Aquela energia densa vai sendo aos poucos limpa, aquele ambiente que era então sombrio vai ficando mais iluminado, algumas consciências vão sendo retiradas, enfim, há todo um movimento ali para que aquele bolsão, para que aquela comunidade doentia deixe de existir. E com essa reurbanização, o que vai acontecer com as consciências, com esses 1000, por exemplo, que habitavam ali? O que vai acontecer com eles?
o que nós percebemos é que há praticamente duas realizações ou dois caminhos certos. O primeiro que vai acontecer, e o mais óbvio, é que esses seres vão então renascer, ou como nós chamamos na conscienciologia, eles vão ressomar, eles vão ganhar um corpo físico humano novo. Então, estavam ali doentes, estavam num local, né, negativo, então aquele ambiente está sendo melhorado e eles vão aos poucos renascendo. Agora, existe uma segunda condição um pouco mais dramática e drástica, que é chamada de transmigração. Então, se as consciências ali, os amparadores, eles veem que aqueles líderes ou que aquelas consciências mais pesadas que estavam ali não têm condição de renascer, ou se a cota, vamos dizer assim, de paciência ou de limite para as bobagens que elas fizeram aqui já chegou num ponto tal, um limite, então essas consciências são transmigradas. O que é a transmigração? Esses seres mais evoluídos levam ela para outros planetas. Elas vão renascer em planetas diferentes da Terra. Então vamos pensar aqui que o planeta é uma grande escola. Essa pessoa, esse aluno, foi expulso dessa escola. Então ele vai para uma outra escola diferente. Então a Terra não é mais para ele. E por que isso é dramático? Pensa, por exemplo, um grande amigo, por exemplo, milenar que nós temos. Então você está ali com aquela consciência, você entrou nessa escola com ela, ou você fez uma afinidade maior com ela, por exemplo, há 15 mil anos atrás. E vocês dois estão ali renascendo, vivendo. Só que uma dessas pessoas conseguiu, né, passar de ano nessa escola, conseguiu ser aprovado, está conseguindo, sabe, evoluir e passar de estágio, de níveis, né, melhores. E aquela amizade, o outro companheiro não conseguiu acompanhar. Está reprovando, está, sabe, tendo problemas, está ficando para trás. Só que chega num ponto então que por ele ser expulso dessa escola ou ele ser transmigrado, sair do planeta Terra, toda aquela afinidade que havia vai ser desfeita, aquela conexão vai ser cortada. Então aquela pessoa, aquele compassageiro, aquele amigo evolutivo, muitas vezes que você teve, ele vai renascer num planeta diferente. E essa transmigração ela é tão ruim por quê? Porque, em geral, quem é reprovado aqui vai para uma escola pior. Então imagina você que está acostumado hoje com rede social, com internet, com livro, com informação, com fartura, né, de conhecimento, de medicina, de tudo, e de repente você renasce, por exemplo, num planeta onde está na Idade da Pedra. Você já pensou? Renascer e viver quase como um animal de novo? Ou algo que nós chamamos aqui dos neandertais do passado, sabe? Então você está avançado, ou você está numa condição muito melhor e de repente você regride. Então toda regressão machuca, toda regressão ela é complicada. Então essa pessoa não vai renascer uma vida só, ela vai renascer ali por séculos ou milênios naquele planeta. Então a transmigração, eu estou resumindo, tá? Bem resumo, mas assim, de um modo geral é isso. Ela, né, foi reprovada aqui e vai acompanhar de novo um outro planeta a ele se evoluir, ele vai evoluir aos poucos, como aconteceu aqui, e vai passar então milênios naquele planeta até que ele tenha novas ou melhores oportunidades e vamos ver se ele vai reprovar de novo ou não. Então transmigração é algo drástico ou renascimento aqui, mas muitos que renascem também não é um salvaguarda, ela não está livre de transmigração. Estamos numa época, pelo que você percebe fora do corpo, muito propícias para que consciências tanto cheguem quanto se afastem aqui do planeta. Justamente por essa fase de transformação que está acontecendo nessas dimensões inferiores, nessas comunidades doentias. Agora, nem tudo são flores para as consciências que renascem aqui. Então elas estavam nessa comunidade, por exemplo, doentia, como eu citei, e elas foram meio que forçadas a renascer pelos seres mais evoluídos, porque faz parte do processo. E não se engane, ela muitas vezes vem para cá ainda muito defasada. E muitas dessas que renascem são o que nós chamamos de consciências reurbanizadas, ou que tem um termo tanto quanto diferente, chamada de
Consréu. Então o que é essa Consréu? Ela então tem um nível mais doentio, tá? Mais imaturo que a média. Então ela vai criar muito problema aqui. Então pense, por exemplo, uma pessoa ou uma consciência que ela não renasce desde a época dos romanos, por exemplo. Então tem mais de 2.000 anos, 1.800 anos que ela não renasce. Ela está com aquela cabeça de antigamente. Ela está ainda vivendo na pré-história quase. Ela está muito antiga. E aí ela renasce, e existem consciências assim, que não renascem por séculos ou mesmo milênios, por serem muito ainda desequilibradas. E quando elas renascem aqui, elas criam muito problema, justamente por essa mentalidade antiga que elas têm. Então elas acabam se envolvendo com processos, às vezes não só de criminalidade, como a questão de arma, questão de violência. Existe todo, um estudo já feito sobre essas consciências reurbanizadas. E o que se percebe é que toda família tem ou terá uma consréu no seu meio. Então é aquela consciência, aquele ser, aquele parente que o nível de perturbação é acima do normal. Então muitas vezes é sim essa consciência que esteve lá nessas comunidades doentias e que está agora fazendo parte dessa vida humana meio que à força, porque é preciso, é necessário dentro do processo evolutivo que ela renascesse. Existe inclusive um tratado da Conscienciologia só para estudar essa consciência reurbanizada. Esse tratado se chama Homo Sapiens Reurbanizatus e ele tem mais de 1.000 páginas para falar justamente uma análise teórico-prática dessas consciências, desses renascimentos que estão sendo feitos aqui desde a década de 50. E esse renascimento dessas consréus vai aumentar cada vez mais. Quanto maior for a reurbanização extrafísica, maiores vão ser também a quantidade de consciências desse padrão que estarão aqui na vida humana. Agora, para você saber se alguém é uma consciência reurbanizada, se é uma consréu, não é tão simples assim. Ver alguém que você não gosta, ou alguém que fez uma besteira e você já acha que alguém, nesse nível. Não. Consciência reurbanizada, para você entender se realmente é ou não, você tem que estudar o que é essa consciência reurbanizada. Não é só o fato dela não renascer há muito tempo. Não é só o fato dela ser alguém às vezes muito beligerante, muito agressiva, ou alguém muito criminosa. Só isso não é um diagnóstico, certo, coeso. Há uma série de pormenores que vão dizer o que é realmente uma consciência só perturbada, só imatura, para uma consciência que realmente ela foi reurbanizada. Então é um tema muito extenso, tá? Vale um diagnóstico mais aprofundado. Não caia na bobagem de eu já sei que fulano é uma consciência reurbanizada, já sei que ele é, alguém, desse nível negativo. Não. Calma na generalização, não seja apressado, estude esse tema, veja que há uma série de tipos, há mais de 100 tipos dessas consciências já estudadas, e não é assim todo mundo que é não, tá? Vamos com calma. Muita gente até que é até bem saudável, bem equilibrada, começa a ler sobre consciência reurbanizada e já acha que é. Não. O processo é muito mais complicado, é muito mais sério. Posso até trazer isso aqui futuramente também, mas para identificar uma consciência reurbanizada, não dá para ser apressado, não dá para achar que já é. Tá? Então, muita cautela, muito discernimento, para não se precipitar e já julgar os outros, já julgar alguém, ou mesmo julgar a si mesmo, já achar que você é alguém que, que está nessa condição. Calma. Então, primeiro ponto primeiro vai estudar a teoria, vai ler, há muita coisa para ser entendida antes de ter qualquer diagnóstico ou pseudodiagnóstico, assim de forma muito rápida, só vendo esse vídeo, tá bem? Olha só, inclusive observando esses dados estatísticos, a gente pode observar que ocorreu uma explosão demográfica justamente a partir do que se percebeu que começou a reurbanização. Então nunca se nasceu tantas pessoas como desse período para cá.
E isso, pelo que se percebe, não é uma mera coincidência. Isso é fruto direto da limpeza, da reurbanização desses locais doentios. Agora, o que tudo isso significa? Isso quer dizer que o nosso mundo vai acabar? Isso significa que o fim do mundo está chegando? Não, muito pelo contrário. Isso mostra que o planeta está passando por uma revolução, uma renovação vinda de cima para baixo, ou melhor dizendo, vinda das comunidades extrafísicas para a vida humana. E isso quer dizer que o planeta vai ou tem tudo para se renovar e, a partir de agora, alavancar o seu processo. Agora, a reurbanização nos mostra que a casa está em reforma, ou seja, o planeta está passando por um processo de reformulação. Então, já viu uma casa, um prédio, uma propriedade, quando ela está em reforma, como é que é? Parece que tudo ali está acabado, né? Então aquela casa tinha um padrão, de repente é madeira para cá, pó para lá, é piso quebrado, quer dizer, você olha uma casa em reforma, parece que ela tá uma bagunça, parece que aquilo ali, né, se alguém mais desavisado vai pensar que aquela casa está pronta para ser demolida. Mas na verdade não, é uma mudança, está fazendo uma renovação ali. Então o planeta está passando justamente por esse processo. Parece uma bagunça, parece sinais do fim do tempo, mas não é. A casa está em reforma. Quando essa reforma passar, quando tudo ficar ajeitado, vai ficar muito melhor do que era antes, mas muito melhor. Então essa é uma boa notícia. A Terra está melhorando em função do investimento que esses seres extrafísicos que comandam aí a evolução do planeta estão fazendo já há muito tempo. Uma notícia boa. Agora, uma notícia ruim, entre aspas, vamos colocar assim, é que essa reurbanização ela não acabou, ela vai durar um bom tempo ainda. Então se estima, através das experiências fora do corpo e pelos contatos aí com esses seres também mais evoluídos, que essas mudanças, que essa reforma no planeta vai durar ou vai perdurar até a década de 70, ou seja, aproximadamente até 2070, que essa reurbanização vai ter o seu processo mais intensificado. Por que essa é uma notícia, entre aspas, ruim? Então, até a década de 70, pode esperar que ainda vai ter muito problema, muita consciência negativa renascendo, porque elas ficaram desalojadas, né? Tiraram a casa, tiraram as comunidades doentes que elas viviam, e elas não, né, ficam maduras, elas não criam asas espontaneamente. Então, ou elas são transmigradas, ou, né, acontecem os dois processos. Umas são expulsas do colégio, como eu disse, né, são expulsas dessa escola, essa escola que é o planeta, né, um grande educandário para que a gente evolua. Então, ou você é expulso, ou você renasce. Então ainda vai ter muito renascimento de gente perturbada, a sociedade ainda vai ser muito mexida, ainda vai ter muita crise, muito problema, mas espera-se ou estima-se que a partir da década de 70, então, tudo isso vai aliviar, tudo isso vai passar e vai ser o fim maior da reforma do planeta. E a partir de 2070, tudo tende a alavancar de uma forma muito mais intensa do que já teve até hoje. Então haverá uma aceleração da ciência, uma aceleração, sabe, de todos os processos que a gente tem, não apenas tecnológico, mas humanitário, de ideias, informações e de, sabe, de expansão como um todo. Tudo vai acelerar na humanidade, tanto na teoria quanto na prática em relação a tudo. Mas até a década de 70 vai ser difícil, vai ser conflituoso, a gente vai penar ainda muito por essas questões todas, mas uma ótima notícia é que a aceleração e que muitas coisas positivas vão chegar a partir de então. Então olha só, da década de 50 para cá, o que já aconteceu? Muita coisa melhorou, mas também muitos conflitos novos aconteceram, né? Desde pandemia, desde manipulações políticas, mercadológicas, religiosas, tem muita coisa ainda, sabe, tem muito burburinho, tem muita coisa surgindo e muita coisa ainda vai estourar daqui para frente. Mas há sempre uma supervisão extrafísica em tudo.
não estamos desamparados, não estamos sozinhos, mas há um grande mecanismo que está acontecendo. Então, em resumo, tudo que eu falei até agora, existem milhares ou mesmo milhões de comunidades doentias em volta do planeta, com gente com consciência de todos os níveis, e os seres então que coordenam a evolução do planeta estão limpando, estão refazendo ou mesmo desestruturando essas milhares de comunidades. Isso está aliviando a barra do planeta de pressão, de energia negativa, mas essas consciências estão renascendo, estão criando problemas aqui, mas isso faz parte da evolução, isso está dentro do projeto, está dentro do plano, e com o passar das décadas, então essa reurbanização vai durar aí, você pensa, ao todo 120, 130 anos de trabalho intensivo. Inclusive pessoas ajudam fora do corpo essa reurbanização, tá? Isso aqui é só uma introdução nesse assunto, é um tema muito amplo. Então, o planeta vai melhorar depois desse processo todo e a gente tende a ter uma vida então muito mais construtiva. E aqui essa escola vai ser então uma oportunidade evolutiva muito maior. A gente está melhorando o ambiente para que até novas consciências mais evoluídas cheguem aqui e para que tenhamos cada vez mais oportunidade em todos os sentidos de fazer da Terra um local, mais um local do cosmos, mais um local do universo que seja positivo, que seja otimizado e que seja pró-evolução, seja pró-evolutivo. E em relação a essas consciências reurbanizadas, essas consciências, o que você deve fazer? Se você tem algum parente ou alguém que você desconfia que pode ser alguém, às vezes, sabe, muito desequilibrado, que talvez seja uma consciência reurbanizada, o que você vai fazer? Você vai atacar a pessoa? Vai ficar contra ela? Não. Essas consciências reurbanizadas, por piores que elas sejam, piores que elas forem no passado, por mais que elas criem problemas aqui, elas são uma consciência em evolução como qualquer um de nós, que precisa de muito amparo, de muita orientação, de muito encaminhamento, de muita assistência. Então, se você é uma consciência assim, sabe, um bandido, um criminoso, às vezes muito grave, não fique contrário a ele, não fique, sabe, pensando mal dele. Para isso já tem muita gente que faz, sabe, muitas comunidades doentias que já fazem isso. Então vamos procurar, dentro do possível, ajudar, assistir e entender que se essa consciência também não seguir um caminho bom, se ela não mudar, se ela não crescer nessa vida pelo menos, isso não é papel nosso. Nós não temos responsabilidade pela não evolução dos outros. Isso é papel dela, ou o que a gente puder fazer de melhor para ajudar e para, sabe, aliviar ou para tentar auxiliar essas consciências, o ideal é que nós façamos. Agora, esse papel cabe a elas, o que cabe a nós é ficarmos atentos a esses processos e, quem sabe, poder contribuir, nem que seja com um tijolinho, com uma energia ou com pensamentos ali para que essa reurbanização seja cada vez mais intensificada e cada vez mais rápida. A gente pode sim, inclusive fora do corpo, ajudar demais esses processos, tá? Desde, sabe, conversar com esses seres que estão renascendo, que vão renascer, até mesmo doar energia para esses locais que estão sendo reformulados ou reurbanizados. Enfim, há uma série de coisas que a gente pode estar fazendo. Quem sabe no futuro eu vou te comentar aqui sobre esses assuntos. Agora, o importante é você entender e quem sabe você ter experiências fora do corpo e poder checar por você mesmo. Existe essa reurbanização? Esses processos realmente estão acontecendo? E interagir. Será que eu posso conhecer esses seres que estão envolvidos nessa toda essa reformulação que está acontecendo? Enfim, há uma série de questões que fica o convite. Saia do seu corpo, tenha suas experiências, veja por você mesmo e quem sabe contribuir com toda essa reorganização, vamos colocar assim, que está sendo feito aí em outras dimensões. Por que não? Então eu espero que o assunto aqui tenha criado em você mais dúvidas do que respostas, isso é importante, trazer mais questionamentos, porque eu sei que é um assunto, sabe, complexo, delicado e que só ouvir assim, não vá no meu bico, não acredite em mim. Então tenha suas experiências, veja por você mesmo e quem sabe a gente possa entender cada vez mais como é que essa reurbanização está, até que ponto ela está no momento atual. E quem sabe ela possa ser, às vezes, acabar na década de 50,
ou quem sabe acabar em décadas posteriores. Nada é fixo, nada é, quadrado rígido. A reurbanização é um processo que está levando décadas e que a gente quer entender cada vez mais como é que ela se procede. Então, eu fico por aqui, espero que esses assuntos possam ter criado aí novas conexões no teu cérebro, nas tuas ideias e que a gente possa ter cada vez mais respostas em relação ao que está acontecendo não apenas na vida humana, mas em outras dimensões, no que a gente entende, no que a gente consegue ver fora do nosso corpo, tá certo? Então, eu fico aqui por hoje, um forte abraço a todos, as melhores energias e até a próxima.